Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. E aí, galerinha, tô meio sumida por aqui por motivo de força maior, tá bom? Desde já venho pedir desculpas a vocês, mas a coleguinha aqui passou por um procedimento cirúrgico na segunda-feira, no dia do jogo do Bahia. Então não posso estar falando muito, foi uma cirurgia na região do abdômen, não posso estar conversando muito, mas eu precisava aparecer por aqui, né? Porque já tem uns dias sumidas, estava meio desligada do Bahia por conta disso, desligada entre aspas, né? Porque, gente, é algo muito engraçado. No dia do jogo, eu fui pro centro cirúrgico, eram umas 6 e pouca, e aí quando eu voltei já era meia-noite e pouca, e aí tá eu abrindo o olho assim, perguntando ao meu esposo: "E aí o Bahia?" Quer dizer, ele perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, não sei o quê, e eu: "E o Bahia, como é que foi o jogo do Bahia?" Ele: "O Bahia perdeu." Eu não posso dar risada, gente. "O Bahia perdeu." Eu falei: "O quê? O Bahia perdeu?" Eu falei: "É mentira, você tá brincando." Ele: "Não, é verdade, o Bahia perdeu." Aí o fisioterapeuta veio fazer, né, tudo direitinho, e ele era Bahia também. O centro cirúrgico, na hora, centro cirúrgico, a maioria, a galera toda era Bahia e todo mundo comentando sobre esse jogo do Bahia. E eu quietinha lá, caladinha, né, esperando a minha vez de eu ir e tal. E a galera falando do Bahia, não sei o que, o Bahia, não sei o que, o Bahia. Tinha um doutor que tinha acabado de fazer cirurgia, ia para a Fonte Nova. E aquela conversa toda, né? A gente entrou no meio também, eu conversando também. Aí vem o fisioterapeuta. Moço, o Bahia perdeu mesmo. Do nada, gente. Do nada, assim, eu tava meia grogue ainda. Moço, o Bahia perdeu mesmo. Ele: perdeu, o Bahia perdeu. Eu falei: cara, ainda bem que eu não assisti esse jogo. Ainda bem, gente, que eu não vi esse jogo. Eu não posso rir muito. Mas vamos ao que interessa, né? A bruxa tá solta no nosso Esquadrão de Aço em relação às lesões, né, gente? Eu tinha até falado sobre isso nos vídeos anteriores, sobre o Bahia conseguir se manter no G4, já que não tem mais competições, né? Saiu da Copa do Brasil, que seria um título aí muito relevante para o Bahia, não foi adiante, a gente está aí na bronca com o desempenho do esquadrão, e agora saiu do G4, clubes como o Mirassol, o São Paulo, o Botafogo estão ali próximos e a gente não sabe, né, os próximos capítulos como serão. Pelo que eu consegui analisar, eu não acompanhei o jogo, como eu disse a vocês, eu não vi nada desse jogo, eu nem consegui estar nas redes sociais assim acompanhando. Foi pouquíssimas coisas que eu vi. Eu vi uma bronca muito grande em relação ao Cauli. Eu não posso falar sobre, gente, porque eu não acompanhei, mas eu vi a galera reclamando muito sobre o Cauli. E vi essa imagem aqui sobre as lesões, né, que estão no Bahia, que assim, muito tá fazendo uma falta muito grande, né, os nossos principais jogadores. Bahia chega a 26 lesões em 2025, com abril e agosto como meses mais críticos. Apenas 4 titulares seguem intactos: o Ramos, Mingo, Luciano Juba, Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Os casos mais graves foram de Canu e o de Eric, que foram, né, submetidos a cirurgias. A cirurgia. O Tricolor é o time que mais atuou no mundo em 2025, com 63 jogos. Até aqui, deve alcançar no mínimo 80 jogos, né, até o final do Brasileirão. É aquilo que eu sempre vinha falando em relação à segunda janela. Precisava repor, precisava contratar. Eu peço perdão a vocês se eu não estiver conseguindo falar muito bem, gente, mas bora tocando o barco aqui que a gente consegue, né? Precisava repor na segunda janela, precisava contratar. É aquela conversa de não querer contratar na segunda janela, que Cadu Santoro tem, o reflexo tá aí. São muitos campeonatos, o Bahia veio de uma extenso caminhada, né, de jogos, e o reflexo tá aí. Como eu já tinha dito, será que o Bahia vai conseguir se manter no G4? Tá difícil.
Deixa aí nos comentários, gente, para eu ir lendo sobre o jogo, né? O que vocês acharam, o que o torcedor achou sobre esse jogo, né? Ai, gente, outra coisa também, que é muita informação. Agradecer, eu bati 10 mil inscritos. Me agradecer a vocês de todo o coração. Muito obrigado. Batemos essa meta aí de 10 mil. E estão chegando mais gente, né? Me agradecer a vocês de coração. Espero que gostem do conteúdo, que fiquem. Venho pedir desculpas, né, por hoje estar aparecendo assim, mas é por motivo de força maior. Espero trazer, né, conteúdos de qualidade para vocês e eu vou reforçar aquele pedido, né? Que você, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, ajuda o nosso canal a crescer e agradeço a todos vocês que já estão aqui. E, gente, para eu parar de falar um pouquinho aqui, vou trazer um vídeo para vocês do Arnaldo, né? Falando sobre. O Arnaldo Ribeiro falando sobre esse jogo, né? O que estava de errado no Bahia, como foi tudo direitinho. Bora conferir. Sobre futebol, ela tem que aliar o volume de jogo, o controle de jogo, que é uma palavra bem complexa, com o resultado do jogo, né? Então, se o Cruzeiro equilibrou os 15 minutos finais na visão dele e virou o jogo, o Cruzeiro teve méritos. Quem não teve méritos foi o Bahia, que teve a maior posse de bola, teve a iniciativa e não conseguiu o placar, definir o resultado. Né? E isso eu acho que é uma das marcas desse trabalho do Rogério no Bahia. Um time que tem volume, que é prazeroso ver jogar, mas que nos momentos cruciais de uma partida ou de um mata-mata normalmente fica a desejar, né? Falta a definição, falta torcer a faca, né? E o Bahia, que foi eliminado das Copas, à exceção da Copa do Nordeste, em que ele é muito melhor que os outros e foi campeão com todos os méritos em cima do Confiança, o Bahia deixou a desejar nos momentos decisivos da Libertadores, naquele grupo dificílimo que ele tinha tudo para se classificar, no mata-mata da Sul-Americana, na Copa do Brasil contra o Fluminense e em confrontos diretos, como era o caso desse confronto de ontem, né? Esse confronto de ontem, acho que ele separou definitivamente o campeonato do Cruzeiro do campeonato do Bahia, né? O Cruzeiro ganhou as duas partidas do Bahia, né? Aliás, a primeira grande partida do Cruzeiro do Leonardo Jardim foi contra o Bahia no Mineirão, né? Foi a segunda vez que ele utilizava essa escalação, e eu acho incrível isso, não canso de citar, desde abril, nós estamos em setembro, o Cruzeiro joga com a mesma formação tática e praticamente com a mesma escalação. Esse jogo com o Bahia aconteceu em abril, por exemplo. Desde abril, o Cruzeiro vai mantendo contra os principais times do campeonato um nível de atuação e resultado de eficiência muito grande. Gente, analisando algumas falas assim, o que aconteceu? Foi um apagão que aconteceu com o Bahia? Eu vi que saiu na frente com aquele golaço do Jean Lucas, né? Mas logo após. Outra questão que eu tenho aqui também, deixa aí nos comentários, por favor, por que o Ceni não utilizou o João Paulo? Eu achei que nesse jogo contra o Cruzeiro ele iria utilizar o João Paulo. Bom, gente, por aqui eu me despeço. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.